Você tem um imóvel que não está no seu nome? Ou você só tem um contrato de compra e venda que está guardadinho ali na gaveta e nunca registrou esse imóvel no cartório? Se você está nessa situação, esse vídeo pode literalmente resolver um problema que muita gente carrega por 10, 15, 20 anos achando que não tem uma solução. Porque hoje, nesse vídeo aqui, eu vou te explicar de uma forma bem simples o que é a uso capião. Quando ela se aplica, quais são os tipos que existem e como que muita gente perde tempo e dinheiro por não entender esse direito. E eu já te adianto uma coisa importante. Uso capião não é só esperar 15 anos como todo mundo pensa. Muitos casos, o prazo é bem menor. Vamos começar do começo. A uso capião é uma forma legal de regularizar o imóvel. É através dela que você transforma aquela posse antiga em uma propriedade de verdade, com uma escritura no seu nome. Ela é que permite você finalmente ter um imóvel regularizado, documentado, podendo vender, financiar, passar para filhos, deixar em herança e tudo o que você mais quiser. E não existe um caminho mágico para isso. Se o imóvel nunca foi registrado no seu nome, ou só existe aquele contrato de compra e venda, é a uso capião que vai resolver. Vamos desmistificar alguns conceitos aqui. Primeiro, muita gente acha que é só esperar 15 anos para você poder fazer isso. Não, não é assim que funciona. Existe sim a uso capião com 15 anos, quando uma pessoa não tem um documento que comprove a compra desse imóvel. Mas se você tem um documento mostrando que você adquiriu, que você pagou por esse imóvel com um contrato de compra e venda, como muita gente chama de contrato de gaveta, ou uma procuração de transferência, ou qualquer outro papel que mostre que houve ali uma negociação, um pagamento, isso já é o suficiente para você entrar com a uso capião e não precisa esperar 15 anos. Esse documento é chamado de justo título, que é um título de uma compra. Ele faz com que você diminua o prazo da uso capião. Ele cai de 15 para 10 anos. Ou seja, com 10 anos de posse ou desse documento, já é possível sim entrar com a uso capião. Agora, se você não tiver documento nenhum, aí sim o prazo ele é de 15 anos. Outro ponto muito importante, que muita gente às vezes se esquece. A uso capião, a gente não se prova só com o tempo no imóvel. Ela se prova com a vida naquele imóvel. E o que isso quer dizer? Tudo que você mostra que mora ali serve como prova. Conta de água, conta de luz, conta de telefone, conta de internet, comprovantes de endereço antigo, IPTU, às vezes se você colocou no seu nome, ou então o comprovante de IPTU que você vem pagando, recibos de compra de imóvel, fotos da casa ao longo dos anos, festas, foto de obras, construção, reformas que você fez, materiais de construção, cartas de correspondência, enfim, e documentos todos que você possa ter ali daquele endereço. Quanto mais provas você tiver, melhor. É como se você estivesse contando aquela história do imóvel, mostrando, ó, eu moro aqui, eu cuido, eu pago, eu construí a minha vida aqui. E tem um detalhe que ajuda muito nesse processo, que são os vizinhos, que nós chamamos também de confrontantes. Os vizinhos servem para confirmar o tempo da sua posse. Eles podem dizer quanto tempo você está ali, se você sempre esteve ali, se sempre eles te viram ali, se eles acompanharam alguma construção, se eles visitam a sua casa, se eles viram seus filhos crescerem, se eles sabem que aquela casa sempre foi sua, isso fortalece muito uma ação judicial de uso capião. E eu vou falar uma coisa que muita gente não se preocupa, mas deveria. Antes de entrar com uma ação de uso capião, é fundamental investigar a situação do imóvel. Ver se o imóvel já teve, por exemplo, algum processo de uso capião, porque às vezes uma pessoa já entrou com esse processo e você também tem esse processo. Como é que funciona nesse caso? Ver se tem uma matrícula nesse imóvel, ver em nome de quem que tá, se é uma área pública, se já foi regularizado em algum momento. Porque deixa eu te explicar uma coisa simples. A matrícula do imóvel, ela é como se fosse um RG do imóvel. Sabe aquele documento de identidade que mostra quem a gente é? A matrícula é exatamente isso, é como se fosse o RG do imóvel. Na matrícula consta quem é o dono, o tamanho do terreno, de onde aquele lote veio de loteamento, se é de uma gleba, se foi vendido antes, se foi vendido depois, se tem alguma pendência.
O problema é que muitos imóveis antigos não têm esse documento de identidade, esse RG, essa matrícula. Porque antigamente era muito comum, principalmente imobiliárias, comprarem grandes terrenos e ir vendendo partes desses loteamentos. E eles não regularizavam, não faziam o que a gente chama de desmembramento de um terreno maior. Então a gente tem um terreno maior e a gente ia dividindo esse terreno em pequenas porções. Antigamente não tinha isso. Ou tinha, mas as pessoas, na verdade, não faziam, né? E aí o que que acontece? Esse terreno deixou de ter uma identidade dele. E aí é necessário que depois a gente regularize esse desmembramento. E aí que a usucapião entra para participar dessa construção da identidade desse imóvel. Um erro também muito comum que as pessoas cometem é comprar imóvel só com contrato e não conferir se quem vendeu era realmente o proprietário. Porque, infelizmente, já peguei casos aqui de pessoas que compraram o imóvel que já tinha dono e isso está na justiça. Muitas vezes se resolve, muitas vezes demora anos para se resolver, porque é necessário comprovar exatamente quem comprou. E se for uma pessoa que comprou sem saber que a outra tinha vendido, ela é chamada de possuidora de boa-fé. Então, quem registrou primeiro, em tese ali, tem uma certa prioridade. Então, por isso que é muito importante a gente pensar em regularizar. Então, se você comprou um imóvel de alguém, e esse alguém comprou de outro alguém, vale a pena você juntar essa sequência de documentos. Então, ó, você comprou da pessoa A, então talvez ela comprou da B, da C, da D. Então, pegue esse histórico de compras. Primeiro, para comprovar se é a pessoa mesmo que comprou, e segundo, porque isso ajuda muito no processo de uso campeão. Inclusive, isso pode fazer o seu tempo diminuir. Porque se você comprou de vários proprietários que já tinham a posse, você pode aproveitar a posse deles todas. Não precisa esperar 10 anos a partir do seu contrato. Agora vamos falar sobre o processo em si. A uso campeão não é um processo difícil, mas é um processo demorado. E é demorado porque envolve muita gente. No processo são intimados o antigo proprietário, na matrícula do imóvel, se ele existir. Muitas vezes esse antigo proprietário já faleceu, então a gente tem que localizar herdeiros, localizar endereço de todos esses herdeiros. Tem ações de uso campeão aqui no escritório em que o herdeiro tinha o falecido tinha 7 filhos, 7 herdeiros. Foi difícil localizar cada um deles, mandar intimar cada um deles, é complexo. E, obviamente, dificulta. E quanto mais demorado para localizar, mais demorado fica uma ação judicial. Além de intimar esse proprietário que está na matrícula do documento, a gente também tem que intimar todos não, né? Pelo menos 4 vizinhos, que é o da frente, dos fundos e das laterais, que é chamado de confrontantes. E também tem que intimar testemunhas para confirmar se você estava ali. Confrontante é diferente de vizinho, mas eles podem ser ali as mesmas pessoas, tá? Tem que intimar também o município onde o imóvel está. Por quê? Porque é o município que vai saber dizer se, por exemplo, aquele imóvel é público e não poderia ser passado para outra pessoa. Além do município, o estado onde o imóvel está também é intimado para ver se ele tem algum interesse naquele imóvel, se às vezes não é do município, mas é do estado. E do mesma maneira a União, que a gente chama aí de Brasil, que é a união completa, para saber se realmente ali tem uma terra que não pertence a eles. Então essas intimações, pelo menos das 3, município, estado e União, elas são um pouco mais complexas mesmo, tá? E tudo isso, obviamente, para comprovar se é uma área pública ou não. Às vezes é uma área verde também que não pode ter construção. Então, eles são intimados para eles poderem se manifestar nesse ponto, tá? E, como eu disse, essas intimações levam tempo. Por quê? É correio, é fórum, é prazos, é manifestações, e por isso que demora. Além disso, das intimações, das pessoas e etc., nós temos também documentos técnicos que a gente precisa juntar para esse processo. Nós precisamos contratar um engenheiro, nós precisamos fazer uma medição completa da área, precisamos fazer uma planta desse imóvel. Esse engenheiro faz um memorial descritivo. O que que é isso? É um memorial, é uma descrição de tudo que der do imóvel, lado de frente, de costas, das laterais, quem que é vizinho tal, quem que é vizinho ali. Tem que fazer uma atualização da ficha cadastral também na prefeitura. Além das medições básicas, né, os vizinhos têm que assinar essa documentação e, obviamente, tem que ter um engenheiro ali para dar aquela responsabilidade técnica que é exigida nas documentações. E tudo isso faz parte do processo. Então, o processo em si ele não é difícil, ele não é complexo, você não precisa de muitas documentações. Você precisa ter a documentação certa para provar que você ali é o proprietário daquele imóvel, que você tem é o que a gente chama de ânimos
de proprietário, ou seja, o ânimo, a vontade, você sempre foi, sempre agiu como proprietário. É isso que determina a ação de uso capião. E deixa eu te contar mais duas coisas importantes aqui que muita gente não sabe. Primeiras delas, você não precisa esperar, como eu disse, esse prazo de 15 ou até mesmo 10 anos para entrar com uma ação. Se você já tem, por exemplo, 8 anos de posse, você já pode entrar com a uso capião, porque o tempo do processo vai contar como o tempo da sua ação. Olha que legal. E outra, enquanto o processo vai tramitando, vai andando ali, esse prazo ele vai contando, como eu disse. Mas tem um ponto muito importante. Se você já comprou um imóvel, olha só para você ver, de uma pessoa anterior, e essa pessoa já morava no imóvel, há 10 anos, você pode aproveitar o tempo de posse dela. Olha que interessante. Então vamos supor, você comprou um contrato de compra e venda, você comprou um imóvel hoje. Só que essa pessoa já tinha 20 anos que ela estava no imóvel. Você precisa esperar 10 anos para você ter a sua posse, para você entrar com a ação de uso capião? Não, você pode aproveitar o tempo de posse dessa pessoa, porque ela passou para você a posse e a propriedade, e você pode entrar, mesmo que você tenha assim meses que você comprou esse imóvel. Desde que, obviamente, você tenha um documento que comprove que essa pessoa estava no imóvel. Por isso que é bom você pegar, como eu disse lá no comecinho do vídeo, os contratos de compra e venda dos proprietários anteriores. Porque como muitas vezes o imóvel não tem uma regularização, as pessoas vão passando de pessoa para pessoa somente através de contrato ali de gaveta. Então, se você pega todos esses contratos, você consegue somar essas posses a seu favor e não precisar ficar esperando a sua posse em si. Isso não é legal? Isso facilita muito. E a gente já fez muito isso por aqui. Porque a ação de uso capião, ela é sim uma ação um pouco complexa, mas ela não é uma ação complexa no sentido de documento. Ela é uma ação complexa em termos de tempo, porque demora devido toda essa logística que eu expliquei para vocês. Mas se você souber fazer do jeito certo, você vai ter uma ação rapidamente elaborada e com uma decisão favorável para você. Tudo bem? Por isso que a gente sempre alerta, saber dos direitos é muito importante para a gente não ficar refém, às vezes, do que a gente vê por aí, às vezes no Google, às vezes de uma informação de um vizinho. E deixar o imóvel irregular, infelizmente, pode te dar problemas no futuro. Pessoas más intencionadas podem alegar que elas têm a posse desse imóvel. Pode dificultar uma venda. Deixa dor de cabeça, por exemplo, para os seus filhos, para outros herdeiros, porque você não vai poder inventariar esse imóvel, porque você só tem a posse, você não tem definitivamente ali a propriedade. E existe uma diferença de posse e propriedade. Posse é você estar com a posse de alguma coisa. A propriedade é quando isso está regularizado. Tudo bem? E acaba que isso vai gerando brigas de inventário, você corre o risco de perder uma negociação. Muitas vezes esses imóveis não têm uma construção, não tem um habites, não tem nada regularizado. E depois para você querer, vai que assim, esse lote valoriza e aí depois você queira vender, você também não consegue. E muita gente passa a vida inteira numa casa com medo de não ter ali um documento, com medo de gastar muito e com medo de nunca conseguir regularizar. Mas como eu mostrei nesse vídeo aqui, é plenamente possível. Obviamente que processos têm custo, tem cartório, tem engenheiro, tem advogado, mas eu acho que é o preço da tranquilidade, é o preço de ter aquilo que você construiu durante a sua vida toda, finalmente ali no seu nome. Então, se você mora no imóvel, sem escritura, só com contrato, sem registro e sem nem saber de como que funciona a documentação, eu mostrei para vocês que existe uma solução, existe um caminho e muitas vezes é mais rápido do que você imagina. E se você de alguma forma gostou desse conteúdo, se eu conseguir te ajudar com as suas dúvidas, te dei um pouquinho mais de tranquilidade para regularizar o seu imóvel, comenta aqui, me fala a situação do seu imóvel, me fala se você tem alguma outra questão do seu imóvel para você resolver, que eu vou ter o maior prazer de responder aqui nos comentários. E se souber de alguém também que esteja passando por isso, não deixa de compartilhar esse vídeo, não. É muito importante para a gente continuar produzindo conteúdos aqui. Já se inscreve no canal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.